Warhammer 40K. Capítulo dos Adeptos Astartes, Martelos de Dorne. Os Martelos de Dorne são um capítulo de fuzileiros espaciais em conformidade com o Codex Astartes, criado a partir da semente genética de Rogal Dorne como um capítulo sucessor dos Punhos Imperiais durante uma fundação desconhecida. Os Martelos de Dorne são adeptos rigorosos do Codex e defendem as escrituras de Roboute Guilliman com precisão rigorosa. Isso fomentou uma grande rivalidade com os Ultramarine, seus capítulos sucessores. Não se sabe ao certo em qual fundação o capítulo dos fuzileiros espaciais Martelos de Dorne foi criado, embora a maioria dos indícios sugira que sua origem remonta ao início do 41º milênio. Apesar de sua relativa juventude como um capítulo do Adeptus Astartes, os Martelos de Dorne já demonstraram seu valor em centenas de campanhas, incluindo a brutalmente travada Cruzada de Ashlus, contra os Portadores da Palavra, e as Guerras do Fogo Noturno, contra os Enclaves Tal, Farsight. Mesmo entre os capítulos sucessores dos Punhos Imperiais, os Martelos de Dorne demonstram uma devoção extrema a Rogal Dorne, beirando a obsessão. Seu orgulho pelo Primarca vai além do que é comum entre os descendentes dos Punhos Imperiais. Eles acreditam firmemente que Rogal Dorne era o verdadeiro filho favorito do Imperador e exaltam suas conquistas, especialmente o fato de ele ter lutado ao lado do Imperador durante a heresia de Horus. Os Martelos de Dorne defendem os preceitos e dogmas do Codex Astartes com tanto fervor que seus irmãos de batalha chegam a afirmar que, embora Roboute Guilliman tenha concebido o Codex, somente os guerreiros de Rogal Dorne podem realmente dominá-lo. Os Martelos estão sempre tentando provar sua superioridade nesse ponto e têm prazer em apontar as menores falhas dos Ultramarine, seus capítulos sucessores, sempre que eles não correspondem aos seus próprios padrões militares. Os ensinamentos do capítulo Martelos de Dorne atribuem grande importância à rivalidade que percebem entre seu primarca, Rogal Dorne, e Roboute Guilliman, dos Ultramarines, uma animosidade que eles estendem até os dias atuais. Embora essa rivalidade com os Ultramarine, seus capítulos sucessores permaneça não violenta, os Martelos de Dorne nutrem um ódio profundo e implacável pela legião traidora Portadores da Palavra. Tudo indica que essa animosidade surgiu quando os Martelos de Dorne assumiram para si a missão de demonstrar sua superioridade sobre os filhos de Guilliman, enfrentando os antigos inimigos de seus rivais. Desde então, o capítulo travou inúmeros confrontos contra os Portadores da Palavra, a ponto de considerá-los inimigos especialmente odiados por direito próprio. O emblema do capítulo dos Martelos de Dorne é uma versão modificada daquele usado pelos Punhos Imperiais, um punho de bronze cerrado, segurando um martelo de bronze sobreposto a um laurel imperial, também de bronze. Ele é centralizado em um campo preto. Usam armaduras de poder negras com latão ou ouro no acabamento, no capacete e áquila ou imperialis no peitoral. Doutrina de combate. Os Martelos de Dorne seguem uma doutrina de combate fortemente inspirada em seus progenitores, os Punhos Imperiais, com ênfase especial no uso de unidades pesadas. O capítulo emprega extensivamente esquadrões devastadores e esquadrões exterminadores, além de um grande número de tanques de cerco vindicator e dreadnoughts. Em sua estratégia, a velocidade e a manobrabilidade são sacrificadas em favor de um poder de fogo esmagador e uma defesa impenetrável. Crenças do capítulo. Os capelães dos Martelos de Dorne ensinam que seu primarca, Rogal Dorne, foi especialmente favorecido aos olhos do Imperador da Humanidade, pois permaneceu ao lado de seu pai nos momentos mais sombrios da heresia de Horus. Eles pregam que Roboute Guilliman e seus descendentes não podem reivindicar tal feito, já que os Ultramarines estavam distantes, lutando contra os Portadores da Palavra do outro lado da galáxia quando o cerco da Terra chegou ao fim. Por essa razão, os Martelos de Dorne sustentam que Rogal Dorne foi o filho mais proeminente do Imperador, chegando até mesmo a considerar os Ultramarine, seus capítulos sucessores, como inferiores em comparação. Os Ultramarines, por sua vez, mantêm um desrespeito estoico por essa crença, enxergando o orgulho dos Martelos de Dorne como exagerado e imerecido. Até o momento, os dois grupos não entraram em conflito aberto, mas as tensões frequentemente borbulham sob a superfície sempre que se encontram. Os Martelos de Dorne buscam rivais tanto entre amigos quanto entre inimigos, e seus irmãos de batalha costumam nutrir uma intensa competição com qualquer aliado pertencente aos Ultramarines ou seus descendentes. No entanto,
O verdadeiro ódio do capítulo está reservado para os portadores da palavra. Os martelos de Dorne desprezam essa legião traidora acima de todas as outras, e farão tudo ao seu alcance para caçá-los e levá-los à justiça do imperador, mesmo que haja apenas rumores de sua presença no espaço local. Campanhas notáveis. The Dread Gestalt em 353.M41. Quando os Vidvanipsiqueiros do 122º Regimento dos Primogênitos Vostroyan passaram por uma difícil travessia pela Dobra, emergiram no espaço real como uma única entidade psíquica de poder aterrorizante, o chamado Dread Gestalt. Deleitados com suas novas habilidades, ergueram-se entre seus antigos camaradas do Astra Militarum, escravizando cada um deles a seus desejos sanguinários. Ao chegarem a Silvanos Secundos, iniciaram um massacre indiscriminado contra a população. Os martelos de Dorne foram enviados em uma missão de queda planetária para eliminar a ameaça, mas os poderes distorcidos dos Virdvani Psiqueiros haviam crescido tanto que repeliram o ataque dos Space Marines com facilidade aterrorizante. Somente quando o assassino Culechus conhecido como Revoquer foi inserido nas linhas Vostroya, o Dread Gestalt começou a enfraquecer. Privados de sua conexão psíquica, os indivíduos que compunham a entidade ruíram ao solo, tão frágeis quanto recém-nascidos. Antes mesmo que o Revoquer pudesse se aproximar para eliminar o alvo, os próprios Vostroyas, libertos de sua escravidão mental, os massacraram a golpes de baioneta. Cruzada de Ashluz em 777.M41. O envolvimento do capítulo na Cruzada de Ashluz concentrou-se nos mundos conhecidos como Trindade Sangrenta. Ignorando as diretrizes do alto comando da Cruzada, os martelos de Dorne empreenderam uma série de ataques independentes contra as forças do caos que controlavam a região. Com toda a probabilidade, o capítulo buscava confirmar rumores de que a legião traidora Portadores da Palavra estava ativa na área, movidos por seu ódio implacável por esse inimigo em particular. Recentemente, os martelos de Dorne enfrentaram um duelo no vazio do espaço contra o notório cruzador Blackgry, uma nave de classe Carnage pertencente ao caos. No entanto, saíram em desvantagem no combate e foram forçados a recuar, um golpe amargo para seu orgulho. O genocídio vachaliano, em 926.M41. Os renegados do caos conhecidos como The Purge escolheram o verdejante mundo imperial de Vachalia como sua próxima vítima. A superfície do planeta foi rapidamente infestada por doenças devastadoras e uma fome paralisante. Em apenas um mês solar, The Purge causou a morte de nada menos que 14 bilhões de cidadãos imperiais. Essa atrocidade não passou despercebida por muito tempo, especialmente considerando que Vachalia era um importante centro de retransmissão astropática e um planeta-fortaleza essencial para a defesa do sistema Heracles. Quando o Império finalmente respondeu, o fez com força total. Os capítulos Martelos de Dorne, Lordes do Fogo e Punhos Carmesim lançaram um ataque planetário, apoiados por 12 grupos de combate das tropas de choque Cadiana e pelos cavaleiros imperiais da Casa Raven. Em pouco tempo, Vachalia se transformou em um cenário de guerra brutal, atraindo forças de todo o setor. A situação se agravou ainda mais quando a nave da Peste Terminus Este chegou à órbita do planeta, despejando centenas de fuzileiros da praga e milhões de zumbis da praga na superfície. Tifus, líder desse novo ataque, trouxe consigo a praga zumbi, que dizimou os cadianos a cada dia que passava. Eventualmente, os fuzileiros espaciais e os cavaleiros imperiais se viram lutando sozinhos contra uma maré de traidores e mortos-vivos. Quando uma segunda frota de batalha imperial chegou, o comandante da frota considerou Vachalia irremediavelmente perdido. Começou, então, os preparativos para evacuar os sobreviventes, inevitavelmente, para a realização do Exterminatus. Guerras de Fogo Noturno em algum momento em M41. As Guerras de Fogo Noturno foram uma série de conflitos travados entre o Império da Humanidade e os tal do Enclave Farsight. Durante essa campanha, os Cavaleiros de Ferro e os Martelos de Dorne enfrentaram combates amargos e intensos, lutando com determinação contra as forças do Tal em uma guerra que desafiou seus limites.